Olá, estamos iniciando esta videoaula da disciplina Fundamentos da Matemática e da Física aplicados à mecânica. Meu nome é Jared dos Santos e vamos usar alguns minutos da sua atenção para passarmos algumas informações importantes para o bom andamento das aulas, principalmente das presenciais, quando esse nosso isolamento social terminar. Quero começar com a minha apresentação. Eu sou formado em engenheiro de operações, modalidade mecânica. Hoje não tem mais essa faculdade, hoje é conhecida como tecnólogo, ou seja, o que a FATEC faz. Depois eu cursei também administração de empresas, que eu interrompi em 81, no último bimestre, por questões pessoais. Em 88 eu terminei a engenharia industrial mecânica, na Unimep, no campus de Santa Bárbara do Oeste. E em 99 eu terminei minha especialização em segurança do trabalho, de forma que hoje eu sou engenheiro operacional mecânico, engenheiro industrial mecânico e engenheiro de segurança do trabalho. Também fiz um curso de perito técnico judicial, me preparando aí para a realização de laudos de insalubridade e periculosidade, isso em 2017. Não tenho atuado nessa área, mas é mais uma área profissional em que eu posso estar atuando. Em 2007 eu fiz um curso de capelania. Esse curso de capelania foi feito na Unicamp e eu me preparei ali para atuar como capelão hospitalar, escolar e empresarial. E isso eu tenho feito, apesar de estar preparado também para diversas outras áreas. O capelão é uma pessoa com conhecimento bíblico e vivência espiritual para que possa levar o conforto espiritual às pessoas que dele estão precisando. No aspecto profissional, eu comecei a trabalhar muito cedo, com menos de 14 anos de idade, e segui aí a minha rotina, ajudando o meu pai, que era pedreiro. Trabalhei também de em escritório de contabilidade, começando desde office boy até passar por todos os setores do escritório de contabilidade. Quando eu fui para São Paulo para fazer engenharia operacional, eu era operador de contabilidade e arrumei emprego durante alguns meses em uma empresa. Depois eu já passei para outras duas empresas de montagem industrial, já me direcionando para a engenharia. E por fim eu fui para o interior, voltei para o interior e fui trabalhar na Polienca, onde eu fui assessor de manutenção, período 76 a 78. Dali fui para Indaiatuba, Metalúrgica Ilma, onde eu fiquei de 78 a 85. De lá vim para Mojimirim, na Cloretil, trabalhei ali de 1985 a 1990 como gerente de manutenção. E de 90 para cá eu tenho a minha empresa, DIME Engenharia e Treinamentos, onde eu atuo tanto na área de inspeção, de acordo com o NR13, como também na área de projetos e na área de treinamentos técnicos. Na ETEC, eu entrei em 1990, ela ainda não era ETEC nessa época, fiquei até 2005. Em 2005 eu saí para cuidar mais da empresa e fiquei até 2011. Em 2011 eu retornei para a ETEC e ali a gente pretende ficar agora, enquanto Deus assim permitir. Também dei aula na FATEC de Mojimirim, de 10 de março de 2014 a 4 de fevereiro de 2016. Na FAGE, em Jaguariúna, de 1/8 de 2013 a 17/1 de 2015. E na FATEC de Itapira, de 2/10 de 2017 até 15/2 de 2018. Isso tudo eu estou falando para que vocês possam ter um conhecimento a meu respeito e saber tudo aquilo que vocês
podem aproveitar em termos de conhecimento. Nesse momento, a gente faria uma apresentação dos alunos, mas vai ficar aí postergado para o momento de aula presencial. Gosto sempre de conversar com os alunos e explicar para eles que nós temos 3 grupos de escolas. A escola da família, as escolas públicas e privadas e a escola da vida. Na família, por bem ou por mal, a gente tem que aprender uma série de coisas importantes, não é? E todos os pais são prestimosos na finalidade de dar uma boa educação para os filhos. Mas a gente chega numa certa idade em que a gente passa, né, a frequentar a escola pública, né? Começando lá no ensino fundamental, né? E depois passa para o ensino médio, vai para a faculdade, e ali a gente tem diversas dificuldades, né, com professores, diversas dificuldades com o aprendizado, mas a gente sempre tem a companhia do professor para nos ajudar, né? Já isso não acontece na escola da vida. Aquilo que a gente não aprende na escola da família e não aprende nas escolas públicas e privadas, a gente tem que aprender na escola da vida. Só que na escola da vida a gente não tem professor, né? A gente tem que se virar sozinho. Poucos são aqueles que estendem a mão para te ajudar. Então, o melhor que você faz é estar aprendendo na família e estar aprendendo nas escolas públicas e privadas, né? Aproveite, né, esses momentos para que você cresça no seu conhecimento. Na escola da vida você pode crescer, mas vai ser bem mais difícil, né? Mário Quintana já dizia isso, né? Na escola, primeiro te ensinam uma lição e depois aplicam uma prova. Na vida, primeiro te aplicam uma prova e depois você aprende a lição, né? Dessa fala dá para você ter aí um exemplo bem vivo e forte a respeito do que nós estamos transmitindo para vocês. Gosto de pensar nesse edifício chamado sucesso, onde você tem uma base que é a sabedoria, um pavimento que é o conhecimento, outro pavimento habilidade e o terceiro pavimento atitude, né? Fechado aí com telhado para dar a ideia de um edifício. A sabedoria a gente recebe de Deus, já vem com a gente. E enquanto nós vivermos, a sabedoria sempre aumenta, né? Tem muita gente que não tem escolaridade e é um verdadeiro sábio, né? Dá gosto da gente aprender com eles. Enquanto existem outras pessoas cheias de conhecimento, mas de uma sabedoria tão pequenininha, né, que a gente foge deles, porque realmente não dá prazer em conversar com pessoas assim. Então, a sabedoria vem de Deus. Compete a você fazer com que a sua sabedoria cresça, com que a sabedoria desenvolva, que torne você realmente um grande sábio. O conhecimento é aquilo que você aprende. Você pode buscar conhecimento nas escolas, você pode buscar o conhecimento na família, você pode buscar o conhecimento em livros, você pode buscar conhecimento pela internet e até no trabalho diário, na vida profissional, você sempre busca o conhecimento. A habilidade vai depender de você, porque a habilidade é treinamento. E treinamento, né, agilidade, só se adquire treinando, né? Fica aqui um recado para os alunos que gostam de copiar trabalho, né? Quem copia não aprende, né? Principalmente na disciplina Fundamentos de Matemática, se você não treinar os exercícios, no dia da prova você não vai conseguir fazer. Então, tenha, né, disposição, né, para você desenvolver a habilidade. E atitude, né? Atitude é comportamento ditado por disposição interior, maneira, conduta, né? Isso é uma definição extraída do Google, né? E eu gosto aqui de citar exemplo de jogadores de futebol, né, que conhecem muito da bola, né, têm muita habilidade, né, vivem o auge de uma carreira profissional e que de uma hora para outra desmorona, porque não querem mais fazer os treinamentos, porque
começa a gastar dinheiro naquilo que não precisava gastar e levar uma vida desregrada. Isso tudo é falta de atitude, né? E a falta de atitude para esses jogadores, né, culminou exatamente, né, na aposentadoria deles. Eles deixaram de jogar futebol por não ter mais clube onde que quisessem, né, admiti-lo como jogador de futebol. Na vida profissional também é assim. Muita gente está desempregado, né, porque não tem atitude para com a sua vida profissional, né? Espero que você não se esqueça, né, da importância que é ter a atitude, né? Falta de atitude, né, faz parte da atitude, a falta de estudo, a baixa frequência, os atrasos constantes, execução de exercícios e trabalhos fora de prazo, né, dormir em sala de aula, conversas paralelas, brincadeiras e etc. Tudo isso, né, tá atrelado com a sua atitude, né? Então, há necessidade de você saber isso e outras coisas mais, né, relativas à sua atitude, para só assim você poder conseguir ter um bom desenvolvimento profissional, né? Se você tem sabedoria e você tem atitude, você pode alcançar o seu conhecimento. Se você tem o seu conhecimento e você tem atitude, você pode adquirir a habilidade. De forma que sabedoria, mais o conhecimento, mais a habilidade, mais a atitude, só pode chegar ao sucesso. E eu duvido que você, tendo essas características, você não chegue ao sucesso, né? Então, né, coloque isso no seu coração, na sua mente, né? Pense, reflita sobre essas informações, porque essas informações poderão ser, né, o top máximo, né, do seu sucesso profissional, da sua carreira profissional. Plano de curso. É importante que a gente conheça um pouco do plano de curso. Geralmente no site da escola ou até mesmo no da Paula Souza é possível que você ache os planos de curso para que você tenha acesso. E ali você vai saber tudo aquilo que você deve aprender no seu curso. No caso típico nosso, o curso do técnico em mecânica, né? E a gente vai passar aqui para vocês agora algumas informações, né, pertinentes à parte do plano de curso. É isso que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia na escola, né? O plano de curso ele é feito com base nas competências, que são conhecimentos, os conhecimentos a serem adquiridos, com base nas habilidades, que é a destreza e agilidade na vida profissional, e para que você tenha competência e habilidade, você precisa estudar as bases tecnológicas, que são os conteúdos programáticos a serem estudados, né? E aí vira uma coisa inversa, né? Você estuda as bases tecnológicas, né? Usa a atitude para adquirir as habilidades, né? E tendo base tecnológica e tendo a habilidade, você então consegue alcançar a competência necessária no seu desenvolvimento profissional. Nós vamos passar aqui, ver aqui juntos, né, quais são as competências e quais são as habilidades, né, programadas, né, para o nosso curso de Fundamentos da Matemática e da Física aplicados à mecânica. A primeira competência a ser alcançada é correlacionar técnicas de representação gráfica com seus fundamentos matemáticos e geométricos, também grandezas e sistemas de unidades, né? Para alcançar essa competência, você precisa ter as seguintes habilidades: operar com grandezas físicas, identificar sistemas de unidades, aplicar conceitos de trigonometria na solução de problemas com triângulos, identificar as características geométricas dos corpos, calcular área, volume e peso, identificar e operar grandezas vetoriais. Na segunda competência, analisar o sistema de forças, momentos de forças resultantes e estabelecer as condições de equilíbrio e reações no apoio.
né? As habilidades para essa competência: aplicar os conceitos de estática, operar um sistema de forças, efetuar cálculos de composição e decomposição de forças resultantes e momento de uma força, aplicar condições e estabelecer as condições de equilíbrio dos corpos, identificar tipos de cargas e apoios e calcular suas reações. As bases tecnológicas que nós vamos precisar estudar são 11, né? E aí você tem sistemas de medidas, trigonometria, lei dos senos e cossenos, notação científica, nada mais é do que a potência de 10 aí, né? Geometria, cálculo de área e volume, grandezas vetoriais e escalar, vetores, estática, força, composição de forças, decomposição de forças, momento de uma força, né? E também as resultantes das forças, condições de equilíbrio, tipos de cargas e apoios e reações de apoio. Com essas bases tecnológicas, espera-se que vocês consigam as habilidades necessárias e, com isso, alcancem as competências para a sua formação profissional. Os materiais necessários para a nossa aula, não tem muito o que comentar, nem muito o que falar, não é? Nós vamos ter a apostila já encaminhada no Teams, né? E, se necessário for também, estaremos encaminhando aí slides das aulas, né? O caderno, né? Extremamente importante. Lapiseiro ou lápis, porque nós teremos muitas contas por fazer, né? Caneta, borracha, régua, esquadro e possivelmente um transferidor, caso a gente tenha que fazer aí um traçado de um triângulo, por exemplo, para fazer em escala e na angulação certa, não é? E principalmente calculadora científica. A calculadora científica será muito utilizada no curso de mecânica, não é? E muitos professores, e eu sou um deles, não aprovamos o uso do telefone celular no dia da prova. No dia da prova, há necessidade de você ter uma calculadora científica. Então, a gente pede que você adquira já essa calculadora, caso não tenha, não gaste muito dinheiro. Você tem calculadoras excelentes para comprar por 15, 20, 30 reais, né? E são suficientes, né, para as nossas aulas. Traga essas calculadoras para as aulas, porque nós vamos precisar delas, né? E vamos precisar descobrir algumas funções dentro delas. Então, é dentro dessas aulas que a gente consegue fazer isso. Daí, ser muito importante que você venha munido da sua calculadora. Código de conduta, tem aqui alguns itens importantes para serem observados e seguidos. O primeiro dele, o silêncio. O segundo, piadinha fora de hora. E aluno atrasado. Né? O silêncio é de extrema importância para a gente poder aprender, né? O barulho complica o aprendizado. Piadinha fora de hora, né? É complicado, atrapalha a aula, prejudica raciocínio, né? Às vezes a gente está desenvolvendo algum raciocínio mais complicado, alguém solta uma piadinha, você tem que parar tudo, começar tudo de novo, né? Eu sei que todo mundo gosta de contar piada, eu também gosto de contar e ouvir piada, mas existe hora certa para fazer isso. E eu conto com você, né, para estar respeitando, né, esse nosso momento de aula aí, né, ficando em silêncio, evitando conversa paralela, né, evitando piadinha. Aos alunos que por alguma necessidade precisam chegar atrasado, né, a lei do silêncio aí também é imposta, tá bom? Então eu peço que você chegue em silêncio, né? Sente-se em silêncio, preferencialmente sem arrastar carteira e cadeira, né? Sente-se e assista a aula. No momento oportuno, você então vai poder se levantar e cumprimentar os seus colegas, tá bom? Mas o aluno atrasado que chega fazendo barulho, que chega cumprimentando todo mundo,
é extremamente prejudicial, né, ao aprendizado, e eu peço que você não faça isso e respeite, na verdade, o professor, né? É a questão do celular. O celular, de uma certa forma, é proibido o uso dele na sala de aula, né? Como a gente sabe que tem alunos que, né, em função da vida profissional dele, tem a necessidade de ficar com o celular ligado, a gente não vai ficar proibido isso, né? Mas é necessário que você coloque o seu celular no modo silencioso para não atrapalhar a aula. Se houver necessidade de atender uma ligação, levante, saia da sala de aula, não precisa pedir licença, não precisa falar nada, vá lá fora, atende seu celular, retorna em silêncio e retome a aula, né? É dessa forma que eu tenho trabalhado com o pessoal do noturno e que tem funcionado muito bem, né? Essa, então, aqui também é um ponto de respeito, né? Então, que você nos respeite a todos os colegas e também ao professor, mantendo o seu celular no silencioso aí. A questão da frequência, né? Vale falar que a frequência vale nota, né? Eu não tiro falta de aluno, a não ser mediante atestado legal, né? E eu faço isso por uma questão de preservação da minha idoneidade moral, né? Já que conheço casos de colegas que tiraram falta de aluno, o aluno estava enrolado com a justiça e ele usou aí o relatório de frequência dele para levar para o juiz, mostrando que ele estava limpo do problema dele, porque naquele dia, naquele horário, ele estava em sala de aula, né? E aí os colegas foram chamados pelo juiz para prestar esclarecimento. Então essa é uma condição muito chata, muito desagradável, e eu não costumo tirar falta dos alunos, né? As faltas justificadas, né? Os alunos, vocês podem fazer o requerimento lá na secretaria acadêmica e deixar, né? Deixar esse atestado lá, justificando a sua ausência, quer seja enfermidade ou mesmo de trabalho, né? Pessoal que trabalha aí em hora extra ou, né, em turno, precisa deixar isso lá para que eles não sejam prejudicados, né? A questão da frequência é muito séria, porque um aluno que tem a nota azul, como a gente costuma dizer, que é o RBIMB, né, e que está estourado em falta, ele tem a chance de recuperar a matéria fazendo a progressão parcial, que é o que na faculdade chama-se de dependência, né? Aqui na ITEC chama progressão parcial. Mas o aluno que está estourado em falta, se ele ficar com I, ele é um aluno reprovado. Ele vai ter que cursar o semestre todinho novamente, sem direito de pedir dispensa das matérias que ele teve nota, né? Você imaginou você ter que frequentar tudo de novo, inclusive as matérias que você foi aprovado, né? Não é uma coisa legal. Então, em função dessas coisas, a gente costuma ser rigoroso em termos de frequência. E, como estímulo a você, né, eu coloco aí as notas, né, para você participar da aula. Quem tem abaixo de 75% de frequência está estourado, e aqui eu peço que vocês tenham muita atenção, porque nós temos poucas aulas mensais, né? Então, para 8 aulas mensais aí, 25% são 2 faltas só, tá? 2 dias de falta só, né? No mês. Então, na verdade, nem isso, né? Uma falta só, né? Se a gente pensar em 4 dias de aula por mês, né? 25%, uma falta. Você faltou um dia, você já está com 75% de frequência, já está no limite, né? Para você não ter aí esse dissabor aí de retenção, esse dissabor de ter que ficar fazendo documentação para poder ser aprovado, né? Fique atento, né? Quem tem 75% a 79,9% fica com R. Quem tem de 80% a 89,9% fica com B. Quem tem de 90% a 100% fica com MB, né? E a vantagem de ter MB é muito importante, né? E na verdade, não está estourado em falta. Porque o aluno que fica com B, por exemplo, se ele tiver estourado em falta,
eu abaixo a nota dele para R. O MB eu abaixo para B. Né? O R, por uma questão de consideração com o aluno, deveria abaixar para I, mas eu procuro não fazer isso, a menos que a situação seja por outras coisas complicada, aí a gente abaixa a nota para I. Né? Mas a ideia é incentivá-los a estar presente nas aulas, todas as aulas, né? E participando das aulas aí, né? Para que vocês tenham um rápido aprendizado e a matéria possa fluir. Lembrando que o nosso tempo de aula vai ser muito reduzido, né? E a gente precisa correr bastante com a matéria. Ainda como parte do código de conduta, né? Tem algumas proibições que a gente precisa alertá-los. A primeira delas aqui é o fone de ouvido. Eu sou chato nesse aspecto. Realmente eu peço para o aluno tirar fone de ouvido. Isso não é permitido em sala de aula. Né? Já o celular não é. Né? Fone de ouvido, pior ainda. Então, peço respeito com relação a esse item. Questão de uniforme não é obrigatório, mas as classes, às vezes, fazem o seu próprio uniforme, de forma que eu acho até interessante, porque é uma forma de economizar um pouco as roupas boas que a gente tem para sair, né? E a gente usa o uniforme aí diariamente, que não tem nenhum problema. Cigarro proibido por lei, boné proibido também, por lei, pela escola, né? Eu faço vistas grossas, não vou ficar brigando com ninguém por causa de boné, mas se alguém chamar atenção, né? Não se assuste, porque é regra. Se você observar na classe, deve ter aí, né, uma plaquinha aí mostrando. Aliás, o desenho que está na placa é o mesmo que, coincidentemente, eu coloquei aqui. Né? E jogos, em especial jogos de baralho, também é proibido dentro da escola. Então, por favor, respeitem as regras da escola para a gente poder, né, caminhar legal aí durante todo o curso de mecânica que vocês estão fazendo. Costumo brincar muito com as classes, com essa questão de instrumentos pedagógicos, como a sono, né? E criei isso aí para o pessoal diurno, que tem aula à tarde e tem sono, né? Eu primeiro conto até 3 e a classe grita, de forma que, com o susto, o aluno acaba despertando, né? E não dorme mais, né? Uma outra brincadeira que eu fiz também, um aluno estava dormindo, e com a garrafa de água aberta perto dele, eu fui lá e joguei um pouquinho de água na cabeça dele e acordou, né? E por último, o apitão aí. O apitão carrego comigo. Se vocês observarem na aula presencial, vocês vão ver que eu tenho esse apito para isso também. Se necessário for, a gente usa. Se houver muito conversar na sala também, a gente acaba, né, usando o apito para chamar a atenção. Aí não precisa gritar, né? Leva vantagem da gente não precisar gritar. Já caminhando para o final aqui, importante lembrar que da participação, da boa vontade, da perseverança e não levar dúvidas para casa. São fatores importantes no aprendizado. Gosto muito de aluno que participa da aula, né? Contando experiência, perguntando, questionando, erguendo a mão, falando que não entendeu. Gosto muito da boa vontade e perseverança que caminham juntas, né? Você precisa ter boa vontade para aprender. Aquelas coisas mais difíceis, você não só precisa da boa vontade, mas precisa da perseverança, insistir, até que você consegue aprender. Né? É assim que a gente adquire conhecimento, aí, lutando e se esforçando. E se você tiver dúvida, por favor, né, me pergunte, seja pelo sistema Teams, pelo programa Teams, ou, né, nas aulas presenciais, eu peço que você também faça desta forma. Nós temos problemas com a limpeza da sala de aula, não é? Então, a gente vai ter momentos de exercício em que a sala vai ficar desorganizada e desarrumada, e eu vou pedir para vocês que, antes que vocês saiam da sala de aula, vocês coloquem as carteiras no devido lugar. Entre a primeira bloco de aula e o segundo, nós não temos pessoas para limpar e organizar a sala. Então, há necessidade da gente manter a sala organizada para os colegas que estarão ali no bloco seguinte. Né? Isso acontece também para o segundo bloco.
porque no dia seguinte nossas faxineiras entram pela manhã e são poucas pessoas e elas têm pouco tempo para organizar todas as salas, limpar e organizar. Então é de extrema importância, né, a gente manter a ordem e a limpeza da sala de aula. Outra experiência que eu tenho vivido é a questão de garrafa de água coletiva. Né? Nós estamos já há anos que eu venho pregando isso e tenho levado isso muito a sério, porque eu tenho visto em salas de aula uma garrafa até agora diz que estão usando até garrafa de 1 litro, 2 litros de água, e essa garrafa passa para a classe toda, né? Todo mundo põe na boca no mesmo lugar que o outro pôs, né? Num momento de pandemia como esse, num momento de epidemia como virose, por exemplo, conjuntivite, sei lá, enfim. Muitas são as doenças contagiosas, sarampo, né? Que a gente precisa tomar cuidado. Então eu peço que cada qual tenha a sua garrafinha de água, né? Não vamos usar garrafa coletiva, né? Em razão da preservação da sua saúde. Não é a preservação da minha saúde, não. É a preservação da sua saúde a que me refiro aqui. Sistema de avaliação. Nós temos aí um sistema preliminar, onde notas de 0 a 4,9 valem I, de 5 a 6,9 valem R, de 7 a 8,5 vale B, de 8,6 a 10 vale MB. Geralmente, quando a classe é boa, se mostra participativa, né? Colabora com o silêncio, isso aqui é modificado. Aí a gente faz valer, né, o I de 0 a 4, o R de 4 a 6, o B de 7 a 8 e o MB de 8 a 10. Né? Em casos de desempates, né, por exemplo, a gente não dá para fazer média entre o I e o R, entre o R e o B, entre o B e o MB. Então aí a gente precisa abrir mão de alguns artifícios para isso. Eu costumo pensar na frequência, no comportamento, na participação, entrega de trabalhos e prova, não é? Para poder tomar essa definição. Eu observo também, principalmente a frequência, como eu já falei, né? E eu verifico também a sequência de notas. Se o aluno tira R da primeira prova e B na segunda, esse aluno evoluiu. Se ele tirou B na primeira e R na segunda, esse aluno regrediu. Né? Então, em função dessas considerações, é que a gente faz a determinação do conceito final. Procuro fazer isso sempre de forma muito transparente, para que o aluno possa acompanhar o porquê de cada decisão tomada. Né? Importante também lembrar que você tem direito de ver a sua prova. Né? Já aconteceu, já tive conhecimento de professores que não querem mostrar a prova, mas a necessidade que você realmente veja, né, a sua prova. Você pode conversar com o professor nesses casos. Se ele se negar a mostrar, você, por ser um direito seu, você deve procurar a secretaria, e ali na secretaria você então fazer o requerimento pedindo para ver sua prova. Lógico que esse requerimento vai ser encaminhado para o coordenador do curso e ele vai cuidar disso. Tá bom? Se houver algum questionamento também com relação à prova, né, você precisa ser bem ágil, porque o tempo de recurso entre a nota ser divulgada e você entrar com o recurso é de 5 dias apenas. Então, fique atento na divulgação das notas, né, para você não ter nenhum tipo de problema aí de perder recurso contra alguma nota. Em geral, eu aplico a prova num dia, numa aula. Na aula seguinte eu faço a correção, né, da prova. Se necessário for, a gente aplica uma prova de recuperação, né? E nesse dia em que eu faço a revisão da prova, eu distribuo a prova para o aluno ver. O aluno que está na sala de aula vê. O aluno que não está na sala de aula vai poder, né, saber a nota dele sem nenhum problema, né? Só que às vezes eu não estou com uma prova para mostrar, então ele precisa me alertar. Se ele realmente quer ver a prova,
de repente ele precisa me dar um tempo para que eu possa levar a prova para ele verificar. Por fim, terminando essa nossa primeira videoaula, né, eu estou deixando aqui o meu contato, né, que a partir assim que voltarem as aulas presenciais, vocês vão poder usar, né, esse meu e-mail que está aí na tela, né, jared.santos@etec.sp.gov.br. Enquanto nós estivermos usando o Teams, né, por causa do isolamento social, você vai poder fazer também os seus esclarecimentos pelo chat, né? Ou, né, melhor do que isso, é que no horário das aulas eu vou estar aqui pronto na videoconferência para a gente conversar e prestar a você todo o esclarecimento necessário. Espero que a aula seja proveitosa para você, né? E a gente se vê aí nas videoconferências. Até lá!